estamos recebendo aqui a vereadora Juliana Spolidoro, sua assessora Paula Balardim, e com elas, a Juliana, como todo mundo sabe, foi a presidente da Comissão Especial da Câmara, que analisou os 2 projetos de lei que modificavam, né, as aposentadorias e as pensões do funcionalismo público pelo FAPS. Foi um trabalho em que a gente acompanhou aqui na vereadora, onde ocorreram várias reuniões com os sindicatos, né, tanto sindicatos do Legislativo, quanto dos funcionários do Legislativo, quanto dos funcionários públicos, com o CIPROM, que é o Sindicato dos Professores. Né, foi feito um trabalho de ouvidoria, me parece, tanto é que todas as emendas, que os projetos apresentados e com as mudanças, com as modificações que a comissão apresentou, esses projetos, essas modificações foram todas elas aprovadas. Não me lembro de nenhuma que tenha sido reprovada. O que foi depois, na totalidade, foram os 2 projetos. Só que no meio disso tudo, houve um engasgo, vamos dizer assim, que foi uma tentativa de uma emenda substitutiva que mudaria todo o trabalho da comissão feito até aquele momento. O que é essa emenda? Porque a informação que nós temos é a de que o CIPROM teria pedido para trocar uma palavra por gratificação para o regime suplementar de trabalho. Né? E houve uma tentativa de se fazer uma outra emenda mudando todo o trabalho que a comissão tinha feito nesses quantos meses? 2, 3, 4 meses? 60 dias. 60 dias. Incansáveis. Incansável. Boa tardezinha, porque tem sol lá fora ainda. Seja bem-vinda ao nosso Conexão. Boa tarde, Dalcira. Obrigada pelo convite. Realmente o dia hoje está lindo. A gente aproveitou, deu uma caminhada antes de vir. E agora estamos aqui, então, respondendo a tua pergunta. A comissão, ela realmente trabalhou por 60 dias de forma incansável. A gente abriu muito diálogo. A nossa ideia, a gente entende a importância, né, da aprovação dos projetos. A gente não pode, todo projeto que chegar na Câmara, ser contra, porque a gente entende que alterações financeiras têm que ser feitas para a cidade andar. Mas a gente entendeu, né, conversando com os sindicatos, a importância dessa emenda, a importância da alteração. A gente ficou muito feliz como comissão com a compreensão dos sindicatos, né, o apoio do CIPROM, o apoio do Sincerleges, os elogios, né, o Sincasul não concordou, enfim, com a emenda, mas a gente recebeu elogio, eles entenderam a nossa forma de trabalhar. E, na verdade, o que aconteceu, que, na verdade, não é que fosse uma mudança que fosse mudar todo o trabalho da comissão. Mudaria, sim, todo o posicionamento da comissão, porque a gente sempre foi honesto, claro, a gente sempre teve diálogo. E no momento que a ideia foi colocar uma emenda substitutiva meia hora antes de uma sessão, onde nem nós estaríamos, né, com isso esclarecido, onde todos os colegas ali, também foi uma coisa que eu fiquei muito feliz e quero agradecer a cada um dos 15 que aprovaram a nossa emenda, concordaram com as alterações, enfim. Na verdade, não ia alterar a nossa emenda, o que ia alterar a forma de votação, onde, quando aprovassem a nossa emenda, automaticamente aprovaria o projeto. E, obviamente, isso causaria o furor, irritação, chateação, né? Imagina, quem não queria votar. Então, assim, eu não concordei com isso, me posicionei imediatamente, porque eu ajo sempre pelo certo, pelo diálogo, e fui pontualmente, né, discordei ali 30 minutos antes de uma votação, não considero adequado fazer. Então, acredito que isso ia, de alguma forma, mesmo que a comissão não foi a comissão que protocolou, não foi a comissão que agiu, mas eu entendo que, de alguma forma, iam achar que a gente estava envolvido nisso, que a gente estava querendo... porque, assim, nossos colegas confiaram na gente. A gente Fazer um pega-ratão, que a fazer comissão teria feito um pega-ratão. Então, assim, eu não concordo, eu não ajo assim. Eu ajo com verdade, com transparência, com responsabilidade. E foi isso que eu cobrei. O presidente prontamente também, né, concordou que não teria que entrar. Já tinha sido protocolada a emenda, os colegas já estavam com essa emenda na mão. Quando eu fiquei sabendo, porque no fim, como estava ali em toda a questão da votação, a gente estava muito envolvido. E foi, então, retiraram e foi feita, então, exatamente como a gente conversou. E eu sempre deixei muito claro, às vezes a Josier, que é a presidente do CIPROM, que sempre foi quem mais se comunicou com a gente, ela veio me questionar, mas vi no jornal, vi em tal lugar, que tá mudando a informação. Eu disse, não, a gente está sentando contigo e o que sai da nossa boca para ti é o que tu tem que acreditar.
Então, o nosso posicionamento seguiu firme, correto, coerente e transparente. Nada fora ao que nós conversamos, falamos e fizemos é verdade, a não ser a verdade que foi sempre conversada e clara diretamente com o Quer sindicato. dizer, na verdade, essa emenda com essa mudança de gratificação para regime suplementar de trabalho já estava nas mãos dos vereadores, é isso? Já, assim, tinha acabado de entrar no sistema, mas tinham alguns assessores que já tinham impresso para ler, para Pra entender ler. o que era emenda. Quer dizer, se houvesse essa mudança por parte do assessor jurídico da Câmara, o Lisandro Machado, seria outra emenda que os vereadores votariam, era isso? Não, ela seria como se fosse a emenda. Que nem que aconteceu no rotativo. Foi votada uma emenda substitutiva, e aí foram votadas outras emendas que foram reprovadas e aprovadas. Sim. E aí foi votado o projeto. Só que, como já tinha sido aprovado a substitutiva, é como se o projeto já tivesse sido votado, aprovado, e aí gerou toda aquela confusão. Aí tu imagina se acontece com o FAPES isso. Tu já pensou? Se do nada fossem fazer a votação, aprovassem a emenda acreditando que era a nossa emenda da comissão de 80 mais 10, e aí ficasse todo mundo recebendo a surpresa de que tinham aprovado Votaram o projeto. uma, quer dizer, leram e aprovaram uma coisa, Porque- mas na verdade eles estavam aprovando uma outra Claro, coisa e era num aprovando o projeto. tempo, era num tempo, assim, todo mundo estudou, se preparou para votar, tava ali com a pauta, né, para votar, e aí do nada a ideia foi essa. Mas assim, foi resolvido antes da votação, não entrou, né, na pauta da votação isso. E, infelizmente, de uma forma que eu não entendi por quê, porque eu até acho assim um pouco assim, vim falar de mulher, mas tu entende que quando uma mulher tá indo bem, tem alguém para tentar fazer com que ela seja a vilã, a fraca, a fracassada, a A incapaz. gente já conhece esse discurso. Esse discurso. Então, assim, fomos elogiadíssimos pela oposição, pelos sindicatos, pelos vereadores, pelos funcionários da casa, e aí simplesmente foi feita uma coisa errada, onde eu mesma podia ter aberto um bocão, mas no momento que foi arrumado antes da votação, eu falei, tá, era tanto estresse que seguiu, e aí no outro dia a gente acorda com uma surpresa tentando diminuir a presidente, diminuir a minha assessora, desqualificar o nosso trabalho. Eu não entendo essa dor, né? Mas assim, A sua assessora, que é a Paula, está aqui com a gente também, né? E a história que se sabe, eu contei essa história ontem e eu achei assim uma coisa fora do normal. E depois eu quero dizer que eu pedi algumas explicações, questionei o presidente da Câmara, MacGyver Dias, né, como ele tem um pé atrás e eu também, mas mandei pelo WhatsApp e ele não respondeu, ignorou completamente meus posicionamentos. Protocolei também na Câmara agora à tarde os mesmos questionamentos e estou esperando também por parte da vereadora Mariana Carlos, que é a presidente da coordenadoria da Procuradoria da Mulher, se essa Procuradoria da Mulher vai tomar também alguma atitude. Estou esperando também, todos esses questionamentos eu fiz de ontem, né, logo depois da sessão da Câmara, alguns, né, mas a questão toda de ser chamada depois num destempero, me parece assim, né, houve essa discussão entre o presidente da Câmara, MacGyver Dias, com o procurador jurídico, já que o pedido do presidente estava sendo atendido em partes e com mudanças não autorizadas. Esse posicionamento eu acredito que quem tenha que te passar, Dalcira, seja o MacGyver, né? Certo. Mas assim, prontamente, no momento que eu escutei essa informação e fui ao MacGyver, ele prontamente disse, eu já disse que assim, não. Então, assim, esse é o posicionamento que eu tenho dele, sim, mas dele. eu acho que é ele que tem que responder. Mas eu acho que está correto, porque se não foi ele que pediu e no caso o assessor jurídico teria tomado por iniciativa própria essa atitude de mudar o que não foi pedido, mudar a mais do que aquilo que havia sido pedido, houve também essas questões. Os palavrões que foram usados. Né, por parte, né, Paula, onde mandaram todo mundo para vocês, principalmente, vereadora? Juliana Spolidoro, para tomar no pi. Não vou dizer que tem criança na sala, né? Mas simplesmente pelo fato de dentro nos corredores da Câmara, né, um funcionário que está ali para garantir os direitos e deveres de todos, partir para esse tipo de ofensa. Houve Paula, um momento, uma ofensa que desencadeasse essa reação do assessor jurídico, mandando vocês todas para aquele lugar para tomar no pi
Boa tarde, Bom, sim. Boa tarde. Não me imaginei nesse lugar aqui, enquanto assessora, que eu cheguei e falei, eu sou vereadora, não sou vereadora, sou assessora, mas enfim. Infelizmente, presenciamos, né, essa situação e o que houve nesse momento foi um posicionamento firme da presidente de uma comissão, de uma vereadora eleita, da vice-procuradora da Mulher da Câmara, que disse: nós que sabemos, a comissão que sabe qual é a emenda. Foi exatamente essa frase. Nós que sabemos o que deve ser protocolado. Não, né, enfim. Não que alguém da cabeça Exato. própria disse, não, eu quero fazer assim, é assim que eu Exato, vou fazer. exato. Não, a gente tem 15 vereadores. E são os vereadores que tomam as decisões. Exato. O restante está ali para nos apoiar juridicamente, nos direcionar, nos dar segurança. Os vereadores somos nós, 15, e nós temos que tomar as nossas decisões. Bom, eu quero dizer também, como é que vocês se sentiram? Porque definitivamente foi uma agressão descabida, num momento de grande tensão, né, de alguém que estaria, como eu disse antes, para zelar pelos direitos de vocês e dessa assessoria jurídica, né, mas não numa intromissão onde se chama uma comissão inteira, principalmente a presidente de incompetente, né, de sem noção e principalmente amadora e de Arrogante. É minha cara ser arrogante. Pois é, eu vi que a senhora foi chamada de arrogante, prepotente E amadora. e amadora. Bem a minha cara. Todos eles, assim. Mas, enfim. O que eu posso dizer? A gente espera que quando a gente está num ambiente como a Câmara, a gente vai estar lidando com pessoas adultas, maduras, equilibradas, com controle emocional. Óbvio, a gente estava vivendo um dia tenso, um dia com ansiedade, um dia com cobrança, um dia onde a gente estava preocupado, né, com os servidores, preocupado com a cidade, preocupado com o executivo, preocupado com a gente, com todo o nosso trabalho. Era o fim, né, era o encerramento daquilo que durante 60 dias nós, como comissão, passamos, né, junto com os nossos assessores. E dentro daquele dia, não é um dia de ter mais um descontrole emocional, né? A gente precisa de equilíbrio, a gente precisa de diálogo, nós somos adultos, nós somos maduros, e o que se espera é isso dentro de um ambiente político. Afinal, nós estamos fazendo as decisões da cidade, da vida das pessoas. Então, é por isso que eu tive diálogo, é por isso que eu converso, é por isso que eu não sou prepotente e arrogante de forma alguma. E falo isso com tranquilidade em relação a mim, porque eu sou extremamente aberta ao diálogo. E, inclusive, acolho as emoções das pessoas, inclusive do mesmo quando não está bem, converso. E quero que todo mundo fique bem e se acolha emocionalmente. Então, no momento que eu também estava ansiosa, passar por situações assim, e no outro dia ser ridicularizada, diminuída, criticada por uma coisa que não compete a mim, que não competiu, onde apenas eu me posicionei, e quando uma mulher se posiciona, muitas vezes dói. E foi só isso que aconteceu, posicionamento, né, como eu me posicionei durante todo o trabalho da comissão e como eu vou me posicionar durante toda a vida política. Diziam, né, que todo mundo dizia que tu é insuportável, que tu é chata. Eu, assim, tento conviver muito bem com todo mundo. Agora, se eu acreditar que aquilo não está certo, que aquilo ali não é pelo bem, não é pelo correto, eu não vou fazer parte. E eu vou te ler uma mensagem que um outro radialista, eu nem sabia dessa fala, do que tinha acontecido, e me questionou, né? Então, eu vou aproveitar e vou responder aqui que o que se chama de amadora, eu chamo de respeitosa, o que me chamou de prepotente e arrogante, eu chamo de não me dobrar para maracutaia, e cada um escolhe o lado que quer estar, e eu vou sempre escolher o lado certo. Quer dizer, o prepotente arrogante vai tomar naquele lugar, isso tudo, porque a senhora não concordou que houvesse essa introdução, essa invasão, né, num trabalho que vocês tinham feito tão primorosamente nesses 60 dias. É mais ou menos isso, Paula? Foi isso que... E todo esse destempero foi no corredor da Câmara. Sim. Foi na mesa do chefe de gabinete, mais precisamente. E, na verdade, o que acontece nesses casos, que não é um caso exclusivo, infelizmente, é que quando uma mulher se posiciona, não se curva, não diz amém, ela é prepotente e arrogante. E quando um homem não se curva, não diz amém, ele é poderoso. Ele é um indivíduo que toma suas próprias decisões, ele é corajoso. Então, a gente está acostumada com isso, não é novidade nem para mim, nem para Juliana. Mas acho que sobre essa questão, se me permite, Dalcira,
para além de nós duas, para além da comissão, enquanto poder legislativo, é uma batalha de todos nós que estamos ali dentro todos os dias, e eu nem de perto, porque eu estaria há 9 meses, os servidores estão lá uma vida inteira, né? E mais assessores estão há muitos anos. Todos temos uma luta para mudar a visão que a sociedade tem da Câmara, que as pessoas têm da Câmara, porque muitas pessoas veem a Câmara de uma maneira pejorativa. E quando a gente vê isso acontecendo dentro da Câmara e saindo, né, ultrapassando as paredes da Porque Câmara... isso virou um escândalo, né? Exato. Isso toma uma proporção muito ruim para todo o Poder Legislativo. Enquanto Poder Legislativo, a gente não pode permitir que isso aconteça. Coisas como essa aconteçam, que violência de gênero aconteça, que as vereadoras sejam tolhidas nas suas opiniões, nos seus posicionamentos, que sejam taxadas de histéricas, de loucas, enfim. Isso não acontece só na nossa Câmara. A sociedade é assim. Mas é nesses momentos que a gente tem que levantar essa pauta ainda mais e dizer como não é mimimi, como não é só falação quando a gente fala de violência de gênero, quando a gente fala de violência política de gênero. E só quero dizer que estou muito orgulhosa da minha vereadora, da minha amiga de vida. Tenho muito orgulho do trabalho que ela fez e tenho certeza que incomodou ela ter feito tão bem o trabalho dela. Com certeza incomodou, porque as pessoas não esperavam que ela fizesse dessa forma. Na verdade, eu assisti, nós colocamos, o nosso colega Tomás Sá Pereira estava lá, né, Vonei, transmitindo de lá, falando dos bastidores, do que estava acontecendo lá, do crime e tal. Depois eu estive lá, né, e eu vi, e não vi repreensão nenhuma em relação ao trabalho da comissão. Inclusive, muita gente questionou, mas o pessoal está votando, aquela fulana se vai reprovar o PL, por que está votando nos 80%, daquela questão da pensão que vocês tinham trocado ali, né? Que a prefeitura mandou 50% e vocês tinham alterado para 80% em caso de falecimento do... Aí eu disse, olha, para mim, me parece assim, está todo mundo votando a favor, porque caso o projeto passe, passa com os 80%, né? Ah, tá, então é isso que vai acontecer. É isso que vai acontecer. O que faltou para convencer os outros vereadores? Faltou diálogo por parte do prefeito, faltou diálogo por parte... O que faltou para para esses 2 PLs serem aprovados, vereadora? Ou eles já nasceram com aquele carimbo de que não passa? Olha, Dalcira, eu, na verdade, como a gente trabalhou muito focado dentro da comissão, assim, eu não tenho como dizer exatamente qual foi a falha, né? Acho que o executivo saberia responder e diagnosticar isso melhor. As construções políticas, né, são feitas e, assim, eu não acho que nós, Câmara, temos que carregar no colo o peso da aprovação do projeto. Então, lá dentro, tudo que a gente fez, né, foi aprovado dentro do trabalho do Legislativo. Então, eu acredito que tenha, né, alguma questão do posicionamento do Executivo. E a construção tem que vir deles, não tem que vir nossa, né, de aprovar um projeto ou não. Essa construção é uma responsabilidade do Executivo. E é muito louco, assim, porque, na verdade, toda a população, sempre que se tem um projeto, vem para os vereadores como se fosse só uma responsabilidade nossa, né. E a gente precisa entender que esse projeto, desde o zero, ele tem que ser cobrado, tem que ser questionado. Então, a gente vai votar sim ou não. Mas vem do executivo o projeto. É a partir dele que as pessoas têm que cobrar, porque acaba que fica passando só na frente da Câmara o carro de som, só da gente é cobrado. Cai sempre sobre os vereadores a pressão, né? Então, enfim... não foi aprovado, acho que agora é importante o executivo olhar, sentar, conversar com a gente. Eu entendo que projetos têm que ser feitos, porque assim, se um prefeito entrar e mudanças não forem feitas, a cidade não vai ter como ter melhoria. Sim. Isso é óbvio, assim, a gente estava falando hoje, a gente estava na caminhada agora falando sobre outros projetos que virão, que também serão difíceis, e eu disse, só que assim, o problema é que sempre que a gente for favorável a alguma coisa que vai alterar, todo mundo vai ser contra, é uma coisa muito doida. E a política é isso, tu tem que estar sempre explicando por que tu foi a favor de uma mudança que vai fazer bem para a cidade, mas que de alguma forma pareceu para as pessoas que é prejudicial a elas. Então, claro, algumas coisas têm que ser bem cuidadas, bem olhadas, todas, na verdade, mas entender que tem, sim, que tomar mudança, senão a gente não vai recuperar a Cachoeira do Sul. Eu vou colocar aqui, eu tentei, desde ontem estou tentando um contato com o Lisandro Machado, que é o assessor jurídico da Câmara. Ele ontem colocou uma nota dirigida à mesa diretora, que eu vou ler aqui
né? Porque a gente tenta ouvir o Lisandro. Liguei várias vezes, mandei mensagem, pedi para ele retornar. Até agora, nada, nem. Um silêncio, né? Ele diz o seguinte nessa nota: abrir aspas. Caros vereadores PSDB, MacGyver Dias, Juliana Polidoro, Ricardinho Machado, Serginho Coas. Comunico que, após refletir sobre os últimos acontecimentos e questões pontuais inerentes à condução política de movimentos que, na minha visão técnica, atentam contra a comunidade de Cachoeira do Sul, entendo por bem, de forma livre e espontânea, colocar minha função à disposição do senhor presidente da Câmara de Vereadores de Cachoeira do Sul. No entanto, como meu provimento não deu-se por nomeação em cargo de livre nomeação e exoneração, e sim por termo de cedência para exercício de função de confiança, existem formalidades legais que devem ser respeitadas. Ainda tendo em vista 2 incidentes de uniformização de jurisprudência junto ao TSRS, que deverão ser concluídos no prazo legal para meu afastamento, os quais o senhor presidente corre o risco de ter contra si imputada multa pessoal. Informo que, a fim de evitar ainda ônus extras ao Poder Legislativo, meu afastamento deverá ocorrer a contar do dia 16/10 de 2025, sendo este o último dia a ser exercido. Atenciosamente, Lisandro Santos Machado, aí o número da OAB do Lisandro. Ele não retornou às nossas ligações, à nossa tentativa de contato. Perguntei à vereadora Mariana Carlos, registrado pelo WhatsApp, também qual a posição da Procuradoria da Mulher, se haveria, mais uma vez, né, como ficou a situação do assessor jurídico por todas as polêmicas de ontem à noite. A Procuradoria da Mulher vai tomar alguma atitude? Essa foi a mensagem que eu mandei para a vereadora Mariana Carlos e também não recebi resposta até agora. Hoje à tarde mandei para o presidente da Câmara, MacGyver Dias, alguns questionamentos, mandei pelo WhatsApp, né, porque faz parte, é inerente da função jornalística, ouvir todo mundo, né? E mandei alguns questionamentos ao senhor MacGyver Dias, que é o presidente do Legislativo Cachoeirense. Ele não respondeu pelo WhatsApp. Então, fazendo o bom caminho, né, eu protocolei agora à tarde os pedidos de informação para fins jornalísticos na Câmara de Vereadores. E eu pergunto ao presidente da Câmara, está aqui protocolado, inclusive, para você que está nos acompanhando pela live, está aqui, né, certinho, uma cópia do que foi protocolado, né, e o recibo do protocolo. Eu pergunto ao presidente do Legislativo Cachoeirense, MacGyver Dias, se a Câmara vai abrir CPI para apurar a responsabilidade de uma possível tentativa de fraude no sistema de uma emenda substitutiva. A comissão de ética vai ser acionada para apurar as ofensas feitas à vereadora Juliana Polidoro? E como fica até outubro a situação do assessor jurídico da Câmara citado nos 2 episódios? Né? Está aqui assinado por mim, enquanto jornalista, produtora e apresentadora do programa Conexão 99 e da Rádio Vale 99.1 FM de Cachoeira do Sul, dentro de todos os protocolos, certinho, bonitinho aqui, e vamos aguardar então, já que o presidente, e quero ressaltar aqui que o presidente da Câmara adora pedidos de informações, né? Só para a Secretaria de Educação já foram mais de 50 em menos de um mês, em 4 sessões foram mais de 50. Só na sessão passada foram 17 só para a Secretaria do Meio Ambiente. Então, como ele gosta tanto, né, possivelmente ele também vai ter tempo de responder o meu questionamento, porque afinal de contas, como eu sempre digo, né, vereadora, como a gente paga o salário de funcionário público, né, de agente público, é o nosso dinheiro que está sendo utilizado para este pagamento. Por outro lado, como é que a senhora se sente nesse momento? Para a gente encerrar, então. Olha, Dalcira, eu tô tranquila, eu tô com meu coração tranquilo, eu até nem queria, né, a Paula sabe o quanto, para mim, eu não queria nem falar sobre isso, porque eu me foquei nas coisas boas que a gente fez, me foquei no quanto a nossa comissão, inclusive eu quero citar o Alex da farmácia, a Daniela Santos, assim como os nossos assessores, o quanto a gente andou muito alinhado, é uma coisa impressionante, porque partidos diferentes, pessoas com experiência ali dentro,
E a gente teve um trabalho muito bacana, diferente de tudo que falam, sabe? Porque assim, ai, toma cuidado, sempre assim a gente ouve tanto da política, né? E foi um trabalho muito, muito legal. Eu quero agradecer muito eles aqui. Então eu tenho tanta. Foi um aprendizado para mim que todo mundo me dizia: não vai para essa presidência, tu é louca. E realmente, acho que eu fui um pouco louca, porque foi um desafio muito grande. Mas eu amadureci muito politicamente e isso me deixa feliz. Eu sei que foi um aprendizado para mim, um ganho para mim, apesar de todo o desafio. Então, assim, eu vejo muito mais positivo do que negativo. Isso foi uma coisa, ao meu ver, pequena, que eu queria hoje só estar bem e não estar aqui precisando falar sobre isso. Eu achei totalmente desnecessário isso ter saído de dentro da casa. Então, mas eu quero te agradecer pelo acolhimento, pelo apoio, por ter me convidado para estar aqui. Eu quero agradecer também, inclusive, aos servidores que estiveram na segunda-feira, o quanto eles foram tranquilos, o quanto eles foram respeitosos, o quanto foi tranquila a sessão, porque a gente teve uma audiência pública muito mais turbulenta. E, enfim, assim, eu tive... Claro, infelizmente, né, o projeto não foi aprovado, a nossa emenda foi. Acredito que, de alguma forma, a cidade, no geral, perca, né? Inclusive com a relação do rotativo, enfim. Mas é isso, assim, eu tô chateada com a situação, mas tô com o coração tranquilo, porque eu acho que a soma total foi muito mais positiva do que negativa. O que não pode mais acontecer é que... Né, eu nunca vi a política, as ofensas por questões de gênero naquela Câmara serem tão frequentes. Nunca teve. E olha que existe uma Procuradoria da Mulher. São 6 mulheres ocupando uma cadeira no Legislativo. Começa de baixo para cima, para os lados. Que esta seja a última ofensa destinada a uma mulher dentro da Câmara de Vereadores por parte, inclusive, dos homens que estão lá para zelar pela lei, pela ordem. E para isso eles estão sendo pagos. Nunca tinha visto, de toda a minha experiência, uma Câmara onde não passa um mês sem que uma mulher seja ofendida, seja em plenário ou pelos corredores. Isso tem que acabar. Vereadora Mariana, vou insistir. Qual é a posição da Procuradoria da Mulher em relação a tudo isso? Amanhã a senhora me responde. Obrigado às duas, Paula. Obrigada. Muito obrigada por ter vindo. 27 minutos.